Boa tarde. Obrigada, muito obrigada pela presença de vocês na primeira abertura do Festival Poesia no Centro. A ideia de dedicar uma programação inteira a esse gênero literário vem do interesse que a equipe da Livraria Megafauna tem por poesia, e também pela convicção de que a produção brasileira vive um momento importante, com projetos e autores de grande inventividade e obras que nos permitem refletir sobre questões atuais. Esse festival começou com o programa Circuito Poesia no Centro, realizado em diversas livrarias de rua e espaços culturais do centro de São Paulo, ao longo da primeira quinzena de maio. Com essa ação, buscamos expandir perspectivas sobre a poesia, além de lançar luz sobre organizações que se dedicam ao livro e à literatura no centro da cidade. A nossa aposta é de que cada um desses espaços poderia ampliar a percepção das diversas formas de poesia. O circuito é também a aposta que o Festival Poesia no Centro faz em algo menos efêmero do que os dias de um festival, em algo que possa permanecer e ser construído. Vieram daí projetos que já dão o tom do que queremos para esse festival a longo prazo. Além de uma caminhada poética e de encontros para ler e discutir poesia sobre perspectivas variadas, o circuito resultou na tradução e publicação de uma plaquete, de autoria da Oliana Wolff, presente, na publicação de um fotolivro e na adaptação teatral do livro Asma, da Adelaide Ivanova. As mesas que serão apresentadas nesse palco incluem autores que compõem um retrato diverso da poesia feita nos dias de hoje. Abriremos o palco agora com o consagrado poeta Francisco Alvim, e nas mesas seguintes receberemos alguns dos grandes nomes brasileiros da atualidade, além de autores vindos da Alemanha, da Argentina, dos Estados Unidos, da Irlanda e de Portugal. Para o terceiro eixo da programação, o megafone, convidamos a poeta Bruna Beber para a curadoria de um programa que responde à chamada aberta do festival e que também inclui alguns convidados especiais. Recebemos cerca de 200 inscrições na convocatória, tanto de poetas de diversas regiões do Brasil, como de países como Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Peru. A programação do megafone acontece no bar que fica na frente do Cultura Artística e que será comandado pelo Baru. Aqui no foyer do festival também estão as caixas de poema, feitas em parceria com a Supersônica, onde vocês podem escutar os poetas que vêm a esse palco lendo alguns de seus poemas. A primeira edição de um festival traz a bem-vinda sensação de que tudo é permitido, própria da página em branco. Ao longo dos 2 anos que nos pusemos a pensar em cada detalhe desses dias de poesia, a encontrar um caminho próprio, a desenhar uma programação que correspondesse ao que a livraria vem trilhando desde que abriu suas portas, imaginamos uma miríade de festivais. E então chegamos a essa programação, que tem o timbre exato da megafauna e do que desejávamos fazer. Um festival se faz coletivamente. Para essa primeira edição, contamos com o apoio de muitas pessoas e instituições, às quais somos muito gratos. Destacamos aqui a confiança da Ambev, que apostou no projeto desde o início, o apoio do Cultura Artística, que prontamente acolheu a ideia de receber o festival, a parceria com as livrarias e centros culturais que integram o Circuito Poesia no Centro, cuja presença deixou a programação mais plural e interessante, a inestimável ajuda de muitas editoras com as quais conversamos e também das representações internacionais que se mobilizaram para trazer outros idiomas ao festival. Que venham dias de encontros e livros, e também de música, letra e dança. Que sejam os primeiros de muitos, em nome de toda a equipe da Megafauna e do Poesia no Centro. Desejo a todos um bom festival. Obrigada. Boa tarde. Eu me sinto... Obrigada pela presença de todo mundo, pelo entusiasmo das pessoas com o festival que a gente tem, né? A gente está há meses já sentindo a adesão e o interesse. É uma alegria, o nosso entusiasmo, a gente saber que a gente compartilha com tanta gente. Eu me sinto meio malandra de estar aqui com elas duas, porque elas são as
as pessoas que pensaram, quer dizer, junto com uma equipe enorme, mas estou aqui honrada, mas eu queria agradecer, Irene e Rita, obrigada, vocês arrasaram. E queria dizer que a gente queria dedicar o festival a algumas pessoas que se foram, desde que a gente está pensando, né, mais objetivamente ou produzindo o festival. Algumas a gente chegou a convidar. Então, eu queria dedicar esse festival à memória, à obra, à vida da Louise Gluck, Nick Giovanni, Antônio Cícero, Armando Freitas Filho, Adília Lopes e Elo Teixeira. Obrigada. Bom festival. Eu juro que eu vou ser breve. Só preciso dar uma palavrinha e explicar um pouco a dinâmica desses dias, dessas mesas, da programação, especificamente aqui do palco. Bom, eu sou a Rita Palmeira, sou curadora da Livraria Megafauna. É uma imensa alegria receber vocês aqui e dar início à primeira mesa dessa primeira edição do Festival Poesia no Centro. Minha fala vai ser realmente breve, para não atrasar demais o encontro de vocês com o Chico, com a Alice e com o Heitor. Eu queria apenas dizer umas poucas palavras sobre essa programação. E, antes disso, me juntar a Irene nos agradecimentos institucionais, pessoais, e destacar o enorme empenho da enxuta equipe da Livraria Megafauna, que, ao longo dos últimos meses, se desdobrou para equilibrar suas tarefas cotidianas, a construção de um festival, e um festival que se agigantou, se espalhou pela região central da cidade, para, enfim, chegar hoje aqui a esse palco. A programação que acontece no palco reúne poetas, jornalistas e pesquisadores ligados ao universo da poesia. A seleção de poetas dessa primeira edição procurou contemplar a vasta gama de vozes, dicções, gerações e procedências que compõem o cenário da poesia brasileira contemporânea. Entre os 5 convidados estrangeiros, prevaleceu o mesmo norte, ainda que com menor ambição. Reunimos uma poeta alemã, uma poeta argentina, uma poeta estadunidense, uma portuguesa e um poeta irlandês. Seus versos distam mais do que suas origens. E a aposta foi exatamente esta: tentar mostrar que, afinal, a poesia é tão diversa que é impossível não gostar dela. Esse princípio fundante do festival procura indicar como a curadoria da Megafauna vê a poesia, como um espaço da bem-vinda ambiguidade da palavra, em que tudo é permitido ou em que tudo pode ser ensaiado. A poesia que pode ser recitada, cantada, lida silenciosamente, encenada, a poesia que pode ser rimada, que pode ser proseada, que pode enternecer, divertir ou engajar. Mas, sobretudo, a poesia como um espaço de soberania absoluta da palavra. Para fazer jus a esse princípio, são poetas que entrevistam outros poetas em boa parte das mesas. Os chamados poetas mediadores sobem ao palco, inicialmente, para ler seus poemas, como vai acontecer agora com a Alice e com o Heitor, e, em seguida, falar de outros poemas do poeta entrevistado. A ideia é o que parece: embaralhar tudo e mostrar que a poesia está ou pode estar onde menos se espera e a qualquer momento. Então, em nome da Megafauna, eu dou as boas-vindas a todos vocês e também aos poetas que ocuparão este palco e o palco Megafone nos próximos dias. E queria convidar ao palco a Alice Santana e o Heitor Ferraz Melo. A Alice Santana nasceu no Rio em 88, é poeta e editora, autora de Dobradura, Rabo de Baleia, Pé do Ouvido e Acrobata. Em 2018, Aula de Natação, volume que reúne seus livros, foi publicado em Portugal. O Heitor Ferraz Melo é poeta, jornalista e professor, mestre em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo e professor na Faculdade Casper Líbero. Foi editor da revista Cult, onde assinava uma coluna de crítica. Publicou, entre outros livros, Coisas Imediatas, Um a Menos e Meu Semelhante, todos pela editora 7 Letras. Depois de lerem alguns poemas seus, a Alice e o Heitor convidaram ao palco o Chico para começar a conversa. Alguns avisos: os 3 poetas que estarão nessa mesa assinarão seus livros depois.
E o público pode fazer perguntas por escrito. Para isso, a nossa equipe está munida de papel e caneta e coordenará isso ao longo da mesa. Muito obrigada, bom festival e boa mesa. Olá, boa tarde a todas, a todos. Não sei nem dizer o quão explodindo de alegria eu estou aqui. Eu vou começar, então, lendo um poema meu, como a Rita comentou. Mas, antes de mais nada, quero só agradecer muito a Irene, a Rita, a Fernanda, a Nina, todo mundo envolvido no festival. Enfim, vai ser uma alegria imensa poder acompanhar essas conversas. Quero agradecer demais ao Heitor, tem sido muito legal a nossa conversa, muito obrigada. Então, eu vou ler um poema, só para explicar rapidamente. É um poema longo, espero que vocês não se cansem, mas eu vou tentar ser rápida. É um poema que eu escrevi para esse teatro. Eu morava na Praça Roosevelt, bem pertinho daqui, e eu acompanhei muito a obra. E um dia eu vim ver a obra a convite do Frederico Lohmann, que é o diretor aqui do teatro. Enfim, a partir dessa visita à obra, eu escrevi esse poema. Quero dedicar ao Luiz Barbieri, que não sei se está aqui. Tá. Bom, chama Véspera. Da janela do 9º andar, dava para ver a reconstrução do teatro, que em 2008 pegou fogo. Lá do alto, a terra, revirada pelos caminhões, chamava a atenção por ser vermelha. Será que toda a terra por baixo dos prédios de São Paulo é assim? Ou aquela cor tinha alguma razão de ser? Talvez o vermelho fosse a memória do incêndio, uma ferida que não sarou. Dentro do teatro, os homens trabalham. As máquinas têm seu jeito próprio de cantar. Retroescavadeiras, betoneiras. Por esse palco passaram concertos, sinfonias, peças. Com certeza, alguém na saída perdeu um brinco, conheceu um amor, chegou atrasado e não entrou, ou teve uma ideia e, de repente, percebeu que já não era mais o mesmo. Um fogo faz pensar em todos os fogos. O incêndio levou poltronas, palco, cortinas, planos, projetos. Destruiu tudo, com exceção do painel de vidrotil na esquina da antiga rua Flores Bela, atual Nestor Pestana. A fachada em curva, desenhada por Di Cavalcante, corre por 48 metros de ladrilhos e intriga os pedestres desavisados quando por um minuto olham para cima e encontram aquele mural, coberto por um véu finíssimo, joia discreta incrustada no centro. O interior do teatro é uma barriga em plena gestação. O sangue bombeia 150% de sua capacidade. Aqui se formarão fígado, rins, estômago e, por último, o pulmão. Ali ficarão prontos colunas, cortinas, palco, 2 salas de espetáculo e também um elevador comprido, capaz de acomodar o maior piano de cauda de São Paulo. Dentro do teatro, o dia corre no escuro, sem janelas. Não se sabe se lá fora chove, se o sol já se pôs. Enquanto isso, a Praça Roosevelt vive com os cachorros que passeiam cedo, levando seus donos com cara de sono. O apito toca no fim do dia, anunciando a saída da escola. Skatistas cruzam o asfalto a toda velocidade, tilintando degraus e barras de ferro. No cair da noite, os bares abrem suas portas, amigos entoam parabéns para você, depois de algumas cervejas. De dentro do teatro não se viu a abertura do Parque Augusta, com seu gramado pontilhado de shorts e biquínis na clareira entre os prédios. De dentro não viram as bicicletas arpando no Minhocão aos sábados, com o viaduto ladeado por empenas grafitadas e panos de prato secando nas janelas. Tampouco ouviram o coro dos carros descendo a Consolação em uníssono. Nem a quarentena, que deixou muda a vizinhança. Um fogo faz pensar em todos os fogos. O incêndio tomou o Museu Nacional em 2018, 10 anos depois de destruir o Cultura Artística.
Assistimos ao vivo pela televisão a água esguichada, que desaparecia ao se aproximar do fogo. No ano seguinte, o fogo pôs abaixo um prédio aqui no centro, no Largo do Paissandu, deixando famílias desalojadas. Os helicópteros passaram a noite em vigília. Em 2023, o fogo tomou a casa de José Celso Martinez. O fogo tem um jeito particular de deixar sua marca. Perdão, o tempo tem um jeito particular de deixar sua marca. Mofa, fura, desbota. Avaria, racha, deteriora. Já a chama tem pressa. A rua agora tem outro nome, o centro ganhou novos parques, novos moradores, os rostos mudaram e a cidade também. As paredes da sala principal serão amarelas, o chão do foyer azul, as colunas da entrada verde, como desenhou Rino Leve. De dentro, por pouco, não se ouve o burburinho da plateia, o silêncio interrompido pela primeira nota. Por pouco não se veem os brincos que serão perdidos, os olhares que se cruzarão uma única vez, os rumos que a vida pode tomar no fim do espetáculo, quando as luzes, enfim, se acendem. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Também estou bastante contente de estar aqui, feliz. Daqui a pouco a gente vai encontrar com o Chico, né? Vou ler alguns poemas. Antes eu preciso fazer uma... A Alice esqueceu. A gente tinha que fazer uma apresentação, Alice. Faça a sua primeiro. É minha, perdão. Autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de camisa preta, calça amarela, sapato verde. Um pouco exótico. Isso. Minha autodescrição: sou um homem branco, cabelo branco, né, grisalho, de óculos, uma camisa, sei lá, verde. Ou cinza. Não sei direito. Vou fazer uma leitura de 3 poemas, não são muito longos, não, são curtos até. O primeiro chama Suicídio Assistido. Cada filme, um testemunho do fim, explorando todas as possibilidades que a tecnologia do fim inventou ao longo do tempo. Um suicídio assistido numa sala escura de cinema. A fragmentação de todos os discursos até se tornarem alarido na concha do ouvido. O eco de um sonho que não encontra mais espaço no mundo mesmerizado e profundamente alheio a si mesmo, esgotado. O outro é um cisco, um ruído no corte repentino. O próprio sonho desencadeou a catástrofe, o abismo sem margens. A sucessão de imagens que se embaralham e deslocam a vista redimensionam a tensão, a angústia, e cortam a carne desolada como última e provisória linguagem. Na última cena, feita num celular, ele enche a tela com a fumaça do charuto e murmura algo como "la ou bof", apenas uma interjeição, antes de desligar a câmera. Mas a cena não filmada, a do suicídio assistido, surge como um complemento a essa. A força intensa da metáfora de um mundo exausto. Não nos resta muito, a não ser um murmúrio num balão de HQ. O segundo poema chama Poema Gritado para Adília Lopes. Numa carta, ela disse que gostava daquele poema, que uma noite, quando tudo sufocava, não me lembro se usou esses termos, abriu a janela de seu apartamento e o gritou a plenos pulmões. Um poema gritado de uma janela noturna reverberando no portão de ferro da casa em frente, entrançada entre os galhos de uma árvore e caindo sobre o capô orvalhado dos carros. É tudo o que preciso agora, quando já não encontro suas cartas e de nada me vale agredir as paredes. Parada de São Sebastião do Paraíso. Ninguém caminha por essas ruas.
Ninguém aparece numa janela, num mínimo rasgo de porta, para olhar o ônibus passando de madrugada. A cidade se reduz a uma única rua fria de lâmpadas amarelas. O alto-falante silencioso espera o sol nos olhos do boi para a primeira oração. Obrigado. Bom, então, acho que agora a gente já pode chamar Francisco Alvim. Por favor, uma salva de palmas. Bom, é uma enorme alegria. A gente já fez uma breve apresentação, mas quero dizer que a gente está muito contente de conversar com você, Chico. Então, com você, Heitor. Me pediram para fazer uma breve descrição, não é? Então é o seguinte: homem branco, meu nome é Francisco Alvim, vestido de uma calça jeans, uma camisa marrom quadriculada, não é? um sapato que eu gosto muito, que já está meio usado, mas eu resolvi vir com ele, porque ele é muito bom. Então, um sapato de couro argentino, mocassim, meias discretas, muito trêmulo já, 86 anos, um passinho meio descompassado e já com uma enfermidade curiosa que não é Parkinson e que tem um nome muito interessante. Chama-se tremor essencial. Eu tremo muito com as mãos, por isso pedi até e agradeço à produção essa mesinha. E eu fui diplomata, sou diplomata aposentado, então eu tenho 3 tremores, com o essencial completou 3. Primeiro é o tremor existencial, nasci com ele. O segundo é o da minha profissão, reverencial, tremor reverencial. Sou muito respeitoso do próximo e, às vezes, de mim mesmo. Então é isso, fica aí a apresentação, a descrição. Bom, fazer uma breve apresentação que eu fiz com a Alice, da Poesia do Chico, bem breve mesmo. O nome dessa primeira mesa do festival faz referência a um dos poemas lapidares de Chico, que é aquele que diz: quer ver? Escuta. Esses versos tão curtinhos podem ser lidos como uma síntese de sua obra. A poesia de Chico é feita, por um lado, por poemas em que predominam um forte sentimento lírico, por outro, por falas, as mais variadas, com frases entreouvidas, tiradas de conversas recortadas, como se o poeta sumisse para dar lugar às vozes alheias. Ou, como escreveu o crítico Roberto Schwartz, falas em que flagramos em ato a nossa sociedade, um imenso sujeito automático. A cidade grande é um palco de infinitas possibilidades, cheia de poemas escondidos. A sensação que dá é que a poesia de Chico é feita com o ouvido.
um ouvido apurado capaz de captar tudo, uma verdadeira antena para os lugares comuns, para situações à primeira vista nada poéticas ou inspiradoras. Como escreveu a poeta Lu Menezes, num ensaio também dedicado à poesia de Alvim, poemas curtos, enxutos, mas que funcionam como verdadeiras pontas de iceberg e que nos pedem uma leitura sempre ativa. Com esse procedimento de dar a voz, como dizia Cacaso em outro ensaio importante sobre seus poemas, Chico consagrou um estilo tão único, tão seu, que muitas vezes ouvimos uma conversa aleatória na rua e pensamos, isso aí podia ser um poema de Chico Alvim. Bom, Chico Alvim nasceu em 1938, em Araxá, interior de Minas. Ele estudou Direito na atual UERJ, mas não chegou a se formar. Ele ingressou no Instituto Rio Branco, onde se formou em 68 e deu início à sua carreira como diplomata. Nesse mesmo ano, ele estreou em livro com o volume O Sol dos Cegos. Depois disso, Chico foi escolhido como um dos 26 poetas, hoje, antologia canônica organizada pela Elô Teixeira, ex-Buarque de Holanda, em 76. Na sequência, o Chico lançou títulos como Lago, Montanha, Elefante, mais recentemente O Metro Nenhum, que saiu em 2011 pela Companhia das Letras e recebeu o prêmio APCA. O Chico ganhou 2 vezes o prêmio Jabuti. Ele dedicou sua vida à poesia e à carreira diplomática, dedica a vida ainda à poesia, no presente, tendo morado em Paris, Barcelona, Roterdã e na Costa Rica. Ele vive há muitos anos em Brasília, com Clara Alvim, sua mulher, pessoa incrível, pesquisadora, professora fundamental, e também com a Joana, filha do casal. E, para esse encontro, o Chico selecionou alguns poemas, então a gente queria muito começar essa conversa ouvindo você, Chico, por favor. Vamos lá, então. Talvez um pouquinho mais próximo. Eu acho que tenho que falar esse microfone meio lateral. Se vocês estão ouvindo bem, tá ótimo. Então, muito bem. Se eu me distanciar qualquer coisa, por favor, me deem um alô que eu corrijo a posição. O primeiro poema é Revolução. Está em Passatempo, eu acho. Esse livro, Passatempo, ele se divide em 2 partes. Uma que eu fiz em Paris, que é a primeira parte, e que é uma série de poemas saídos do Rio de Janeiro em 68, que foi um ano convulso e para uma representação diplomática do Brasil no exterior. Foi um ano e um contato com Paris inesquecível. Lá estava o Roberto, uma trajetória da nossa geração que tem seus pontos de encontros em cidades realmente extraordinárias. Acho que escolhemos bem esse primeiro pouso nosso, lá nesse período. E, enfim, o choque com a cidade de Paris foi uma coisa alucinante, muito bonita. Uma sensação de beleza permanente, de surpresa, uma realidade que era um pouco outra e que me lembrava, curiosamente, a vida rural, um pouco de uma ruralidade que não era brasileira em absoluto, mas que a gente sentia no ar, que aquela cidade, de alguma maneira, ela estava ligada a uma terra muito estranha, em que vários períodos de tempo, de história, passavam por aquilo ali. Não é? Aquilo era surpreendente, porque não era inteiramente surpreendente, porque tinha um trecho da história que eu já conhecia, lia como todo brasileiro de formação média, e já muita coisa de Paris, a própria cultura parisiense, francesa da época estava ainda florescida. Depois entra um pouco sendo substituída pela atual americana. Mas, enfim, foi uma atmosfera e um tempo alucinante, belíssimo. E aí surge, ao mesmo tempo, aquele vínculo com
os episódios brasileiros, na que eu iria encontrar depois de uns 2 anos e meio, 3 anos, eu perdi o posto, tive que voltar para o Brasil. E o clima, aí é a segunda parte do livro Passatempo, que chama-se Exemplar Proceder. O primeiro, Passatempo, a primeira parte, a segunda, Exemplar Proceder, que é aquele diploma que os aluninhos de ensino médio recebiam das escolas quando tinham um comportamento menos moleque. Revolução. Antes da Revolução, eu era professor. Com ela, veio a demissão da universidade. Passei a cobrar posições de mim e dos outros. Meus pais eram marxistas. Melhorei nisso. Hoje já não me maltrato nem a ninguém. Pato sonso. Levei a tal mordida que, se não mata, aleja. Disseram, um pato manco, só que não sabiam das 2 patas. Salva de silvos. Este cascavel do breio contrito, genuflexo, carrego comigo em meu bolso e enrodilhado, naquele em que jamais meto a mão. Convidou? Melhor convidar, para depois não dizerem que não convidou. Moral diminuta. As eventuais lacunas, complementação dos dispositivos, o tema central do segmento, o monitoramento das águas marrons, as conquistas, o mínimo ético irredutível. Decurso. Os riscos não são tantos. Em relação ao conteúdo, destaca a cooperação, o ingresso, a sucessão, o que é correto. Porém, a lógica que ele usa é a do ideólogo. A conduta que nos causou tantos transtornos tinha, em verdade, um fundamento racional muito frágil. Violou o princípio. O prêmio é não ser punido. Daiane. Levanta essa cabeça, Daiane. Para andar assim murcha, não dá. Neste açougue, quero ser carne de segunda. Obrigação. Não é questão de gostar, é de ter de ser. Obrigação. A gente tem que se acostumar. Piora. Adotou um gatinho que ia visitar toda semana no asilo de gatinhos velhinhos. Quis procurar o dono do cavalo cabisbaixo, fincado nas 4 patas, que via todo dia na beira do trilho, quando passava no trem.
uma vez, quase desceu de sua sala para falar com o mendigo da praça, dono de um cachorro mais estropiado do que o admissível, cujo sofrimento era o dele, cachorro, e o dela. Afrodite. Bom, agora eu entro aqui para atender aos pedidos e aos reclamos de um amigo, numa veia, 2 poeminhas líricos. Tem que mudar um pouco a cabeça. Afrodite, concha nacarada, neblina em mar de opala, a rosa do horizonte, a onda ladrilhada, nos cabelos, coral e água, azul sonoro da hora que passa e que para. Io, hora do boi que dorme, do boi que sonha, do boi que voa, do boi tão manso, aquela nuvem de Io, e tão feroz. Tão o contrário de si e o mesmo, naquela chuva de luz e estanho. Pronto. Chico, queria começar perguntando sobre a Elô. Elô morreu tem mais ou menos 2 meses, e sei que era uma figura muito próxima sua, da Clara. E, bom, em 76, quando ela organizou o 26 Poetas Hoje, ela incluiu poetas já publicados, como você, que já tinha publicado 8 anos antes, e também trouxe poetas inéditos, como Ana Cristina César, que foi sair em livro só alguns anos depois. Embora fosse uma geração muito diferente, você vê um denominador comum entre esses poetas? E queria perguntar também por que você acha que, quase 50 anos depois da publicação desse livro, ele continua tão forte como referência para as novas gerações de poetas. É isso. É uma pergunta e tanto, porque Elô, ela realmente foi uma criatura que é difícil porque tem tanta presença. É curioso, eu não sinto Elô como uma pessoa morta. É curioso, eu tenho ela muito presente, tanto eu como Clara. E ela faz parte, de certa forma, de uma vida nossa que vai se extinguir com a nossa. É como se ela estivesse realmente nos acompanhando, porque ela não teve, ela é uma presença realmente, uma presença que, desde que ela surgiu em nossas vidas, não é? Ela não cessou nunca de estar presente mesmo. Eu sinto a ausência dela como uma presença. E uma pessoa queridíssima, afetiva e intelectualmente. A presença de Elô, a inteligência de Elô, a graça, o humor, a inteligência e a sensibilidade dela existindo no contato que a gente tinha com ela, na conversa, em tudo, tudo, uma criatura realmente extraordinária, porque era de uma inventividade, de uma coragem, de uma pessoa que a gente sentia que a alma dela, que ela tinha um sentimento, uma força de sentimento,
e de sensibilidade para os outros e de inteligência do que eram os outros, o que éramos nós, aqueles poetas, aquele bando, não é, aquela gente que estava surgindo ali, que aquilo nos conduzia, nos encantava, nos inspirava. E ela foi assim em todos os lados, quer dizer, ela é uma descoberta permanente. Ela começou conosco, os poetas, que foi uma coisa muito boa. Mas logo depois era o cinema, depois, atualmente, ela já estava na Universidade das Quebradas, quer dizer, sempre que você tem um olhar para Elô, você vê ela numa frente extraordinária, cheia de luz e de sentido. Então, é isso aí, quer dizer, eu não saberia dizer mais, não é? Tudo nela, a relação com os cachorrinhos que ela tinha, não é? Que era um encanto, ela trazia aquilo para a intimidade que era de todos, era uma intimidade que já era cada vez mais numerosa, ela encantava cada vez mais gente. Os netos, as tatuagens que ela fez, os netos, não, desenharem na pele dela. Não. Enfim, era uma desbravadora, uma inventora de mundos, de sensibilidade e de inteligência das coisas. Uma grande mulher. Uma coisa engraçada sobre as tatuagens que a Elô fez já com 75 anos, que ela dizia que ela passou a vida inteira com medo de enjoar, e por isso que ela não fazia tatuagem. Ela falou, agora eu já tenho 75 anos, não vou ter tempo de enjoar. Maravilha. Mas, Chico, por que você acha que esse livro continua tendo essa importância tão grande hoje em dia? É curioso, não é? Porque é um livro que despertou muita controvérsia. E eu lembro, ela mesma dizia, não é? O pessoal da academia não gostava, e realmente os desaforos que proferiram, não é, foram grandes. O que é indício de que alguma coisa está acontecendo ali naquele meio. Né? E o livro, realmente, a poesia é muito... vocês conhecem, leem. Né? É uma poesia que ela chega, a gente não sabe de onde, porque tem muita coisa frágil. Aliás, é próprio da poesia, não é que a coisa frágil brota logo, a gente vê. Na prosa, o prosador tem mais recursos para encobrir e disfarçar, mas na poesia o ruim aparece logo. Mais do que o bom, que às vezes o bom fica meio escondido, dá mais trabalho. Mas o ruim é danado, sai logo. Enfim, e aí eu não sei de onde vinha o lado bom dessa poesia até hoje. Né? É difícil, porque tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. E eu tenho a impressão que tem um sentido, sim, porque a poesia... primeiro, porque ela sai de uma poesia muito forte, não é? Que é a herança modernista. Segundo, que houve um certo embate entre elas e as linguagens mais de vanguarda do período, o que lida um pouco com... Também isso fecundou muito a história dessa poesia. E teve um lado fecundador, porque, inclusive, depois alianças se estabeleceram, né? Houve muita mistura de estilos entre essas duas vertentes, e isso de um modo muito criativo, muito interessante, e os poetas se uniram, né? Se desuniram, porque é uma classe, uma categoria também muito propensa à controvérsia. Né? Então, foi uma delícia, quer dizer, foi um voo cego, mas cheio de surpresas interessantes
e de algumas arrebatadoras e outras menos arrebatadoras, mas, sobretudo, lidando, eu acho que a grande mudança é que, partindo dessa herança, vamos dizer assim, modernista, não é? Houve um sentido de adequação, ela foi uma resposta produzida por um tempo diverso, e um tempo muito ligado ao que foi o Brasil de antes, não é? O Brasil que se moderniza, que entra na modernidade, essa modernidade tão cheia de contrários, tão paradoxal também, dos anos 30, da Revolução de 30, enfim, toda a nossa evolução histórica, ela caminha para e passo para uma realidade diferente. Ela sai dessa tradição e mergulha nessa realidade nossa de agora, não é? Que é cada vez mais interessante. Eu parei de ler praticamente, só vejo televisão, só tenho tempo para televisão, porque é de um interesse colossal. A visão de agora, a televisão é uma janela que realmente muito interessante, a despeito da chateação frequente que ela tem. Você tem que ter muita paciência, mas vale a pena, eu digo, vale a pena, porque é difícil imaginar as peripécias por que nós temos passado. E, a meu juízo, relativamente bem. Eu não sei onde isso vai dar, mas, por enquanto, está dando para a gente se sentir mais ou menos situado, o que é sempre bom. Também se sentir muito confortável não vale a pena. Então, essa ponte com o presente, eu acho que tem uma atualidade, sim. Não é? A poesia tem uma trajetória própria e que é... Agora, tem mais poeta do que leitor, como sempre, não? O que é muito bom, aliás, não é mal, não, é assim mesmo. É isso que deve ser. Então, é mais ou menos isso. Chico, então, agora há pouco você fez a leitura dos seus poemas, e você deu uma paradinha para poder passar de um registro para outro, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois registros, assim, um que tem esse sentimento lírico, né, que a gente, nem sei se a gente pode falar que tem um eu lírico, muitas vezes nem tem, ou tem um personagem poeta, acho que foi o Roberto Schwartz que falou isso no ensaio dele, que vai e se mistura com essa outra parte, né, com essas vozes todas. Até me lembrei aqui lá do seu primeiro livro, no poema Subsolo, que você falava da palavra que circula, né? Assim, toda a lama obscura que sustém a cidade. No poeta lírico, lá do começo, já estava o desejo de ouvir essas falas todas. Como é que você vê esses dois registros? Eles se conjugam? São coisas separadas? Como é que funciona isso para você? Não propriamente separadas, não funcionam propriamente como coisas separadas. Eu acho que elas, de certo modo, se juntam, não é? Se juntam numa espécie de... Eu não sei, eu acho... Hoje eu estava conversando aqui antes, numa entrevista aqui, proposta pelos organizadores do festival, e com um amigo querido, que me escapa agora o nome, de vez em quando vem esses brancos, Manuel. E estava falando de um livro que eu li há muitos anos, e a minha memória não é boa. Mas eu lembro de alguma coisa desse livro que me impressionou muito, a largada do livro, o início dele, que descreve a psicologia de um menino. E esse menino é o Demian, se não me engano, é o Demian do Hesse. E é uma beleza essa introdução desse garoto, desse personagem, que nasce com um sentimento muito forte de
beleza, quase que de êxtase. Ele vive numa espécie ele se forma naqueles anos dentro dele uma espécie de como dizer, não me ocorre, uma espécie de pulsão que é absolutamente para o fora, é uma sensação de tudo que vem de fora. Ele não define as formas, mas ele define os elementos, a luz, as cores, o ar. E aquilo é um espaço de elementos limpos e claros. E aquilo é um êxtase, dá uma sensação a ele corpórea de bem-estar. É uma sensibilidade de um ser apaziguado, de um ser sereno. E, ao mesmo tempo, tem um lance de escuridão, que é uma outra parte do ser dele, que é ligada a transtornos, ao contrário desse primeiro elemento, desse primeiro espaço em que ele vive. E o resto do livro eu perdi. E isso que eu tentei descrever é mais um espaço de sensações. Sensações boas e sensações más. E eu tenho a impressão que, enfim, isso já é uma fantasia e uma pretensão, sei lá de que natureza, de que eu experimentei algo do gênero, né? Que eu me lembro perfeitamente, meu primeiro contato com o mundo foi através do Mar do Leblon. Nós tínhamos uma casa, meu pai tinha vindo de Minas, convidado para fazer parte do governo do Getúlio, e porque ele fez a Revolução de 32. Não, de 30, perdão. E Não, aqui eu me misturo um pouco, mas, enfim, é um dado familiar que eu estou meio confuso. Ele fez a Revolução de 32 e foi convocado, ganhou a prefeitura de Araxá em 30, onde ele ficou 10 anos. Eu tinha 2 anos quando cheguei ao Rio e a minha primeira recordação do Mar do Leblon. Essa casa era no início da Avenida Niemeyer. Tinha um corrido de casas ali, nós ficamos ali uns tempos. Eu ia tomar banho de mar e tive uma sensação assim, mais ou menos no sentido de elementos, como essa que eu procurei na referência ao Demian. E essa sensação era intensificada com os azulejos do banheiro da minha casa, que eram os azulejos de um verde musgo forte e muito comum naquela época. Depois, esses azulejos têm até nos banheiros das casas mais antigas do Rio de hoje. E depois nós vivemos, enfim, essa sensação de elementos claros. Depois, Copacabana, moramos em Copacabana, eu também me lembro, pertinho do mar, então aquela claridade, aquela salsugem, aquele clima de mar, de oceano, de ar leve, não é? De ar misturado de areia e de água. Me acompanhou muito nisso. E também, misturado com isso, uma violência que eu sentia, que eu não sabia de onde provinha, porque eu era muito moço, mas eu tive uma sensação de perigo permanente na vida, que é eu não sei até hoje de onde vem, mas é uma angústia, uma sensação de opressão, uma sensação, às vezes, e que eu tive crises já de pânico, é uma coisa exasperada, que eu não sei de onde vem, ou sei bem. Tem muita violência por aí e a gente vive, né, dentro dela. E essa coisa é insuportável, quer dizer, não há nada... Mesmo a ironia, essa coisa da linguagem, a poesia, nada defende. Nada defende. E, às vezes, mesmo essas armas da ironia me parecem uma covardia. Que o papel seria outro. Naturalmente, não responder à violência com a violência, porque isso
não deu certo. Eu me lembro de um amigo meu que aliás é um artista, ele se livrou quando puseram um 45 na mão dele, naqueles anos de 70, ele aí virou, olhou e falou, não, aí eu não pego. Não tenho como pegar essa arma. E por aí vai. Você comentou agora sobre a ironia, e é um assunto que a gente até estava conversando, eu e o Heitor, porque você, numa fala aqui na Tapera, quando você fez 80 anos, num evento organizado pelo Heitor e pelo Tarso de Mello, você falou sobre ironia. E você disse que você não gosta da ironia, porque ela, exatamente como você disse agora, que ela afasta, ela é violenta, ela não é agregadora. E, por outro lado, os seus poemas têm muito humor. Então, eu fiquei pensando se você difere ironia do humor, se são coisas diferentes ou se é tudo um pouco parecido. Eu acho o humor uma coisa muito superior à ironia. E eu me considero um poeta irônico, não humorista. Humorista, para mim, é o Zuka Sardana. Este, para mim, é um gênio maravilhoso que um dia vai ser descoberto e vão correr atrás dele e vão descobrir que ele não tem o baú do Fernando Pessoa. Ele tem, como é que chama? Containers. Ele está com 93 anos, 94 anos, e numa produção que não acaba nunca. A tal ponto que o Itamaraty, ele foi diplomata também, meu colega, a tal ponto que o Itamaraty resolveu, de própria, tomar a iniciativa de retirá-lo do seguro de saúde e da lista de pagamentos. Então, ele está num aperto danado, perdido, porque ele vive em Hamburgo, casou-se com uma cidadã alemã, e vive lá, os dois sem conseguir entrar no GovBR, que é um suplício que inventaram para os velhinhos, que o INPS resolveu inventar para os velhinhos. É uma coisa inacreditável. Vale a pena. Vocês que não estão em idade de aposentar-se, você só para ver o que os aguarda quando chegar a triste hora. Mas, enfim... E aí, esse é um humorista. Esse é um humorista colossal, maravilhoso, dono de uma pena sagrada e faz as coisas mais mirabolantes do mundo. E isso é humor. Quer dizer, a ironia, ela é um embate com a vida. O humor tem a fantasia. Ele é um devoto da Alice no País das Maravilhas, que você merece o nome. Enfim, o Carroll é um dos mestres do Felipe, muitos outros. Mas há essa diferença. O humor não. O humor tem uma liberdade, uma inteligência, um amor da cidade. Tem tudo, inclusive tem os elementos da ironia, mas é uma ironia que não fere. É aquela coisa que te atrai, que faz parte do jogo. O humor é um universo mais rico e não fica só no embate, né? Tem esse elemento transfigurador da fantasia, que eu acho que é um pouco imaginação, imprevisto. É uma série de coisas do jogo do humor propriamente, que a ironia não tem, é outra classe. Também depende, eu não sei, isso é uma divisão, eu sou muito pouco versado nesse tipo de raciocínio pronto e fazer essas coisas mais claras, mas eu acho que há uma diferença, sim, a favor, e pesa mais a favor do humor. Chico, vou aproveitar que você estava falando sobre a ironia, certamente está relacionado, talvez, aos poemas, esses poemas para ficar mais fácil, poema de falas, né?
Como é que você trabalha esses poemas? É uma pergunta muito da minha curiosidade, foi assim, como é que ele fica cortando isso? Porque muitas vezes a gente lê um poema, e aqui você leu até alguns, a gente não entende inteiramente o que está escondido por trás. Quer dizer, tem uma pontinha ali, e a partir dali a gente tem que começar a escavar para tentar, e mesmo assim é só se aproximando. Então, eu falo, o Chico deve ficar assim, não tem só um bom ouvido, né? Ou só a grande sorte de ouvir boas frases, também deve ter um trabalho ali de tentar encontrar o osso dessas frases. Queria saber, você vai colecionando, você guarda, você anota, depois você vai cortar? Queria saber um pouco desse procedimento, desse lago aí da bruxaria dos poemas. É interessante, sim, é um jogo que é bom, às vezes dá prazer fazer, porque tem muito a ver de uma certa teatralidade que você joga com ela também, como se fossem pedaços de falas, né, de personagens que você não sabe, que não se materializam, nos seus contornos, né? Mas estão ali, surgem como vozes, né? E isso depende muito de entonação, de prosódia, não é? De fala, de elementos, não é? Além da materialidade da linguagem, a sintaxe, o som das palavras, o ritmo, não é? E coisas que vêm de fora também, quer dizer, a pauta da tradição, a pauta da escrita, não é? E a pauta que é a maior de todas, que é o tempo, não é? O tempo, o registro do tempo. Você escreve como a música, não é? Poesia e música tem muito essa coisa em comum, não é? Que ela escreve sobre a linha é o tempo, não é? E aí vem os cortes, vem o ritmo, vem a elipse, que é uma arma disso tudo, não é? Isso é a técnica, vamos dizer assim, são os elementos com que você conta, né? Agora, o sentido da coisa escapa, é verdade, porque, às vezes, não tem nada por trás. É simplesmente um mau poema, mas que passa, desliza do meio, é uma maneira de disfarçar, porque eu também consigo disfarçar, não é? A ruindade dos poemas. Tem poemas péssimos. É uma coisa que dá uma decepção horrenda mesmo, horrível. Tem uma coisa depressiva na poesia, não é? Essa poesia constante, procurada, buscada dos poetas, não é? Eu, pelo menos, sinto assim, que é o lado mais desagradável, não é? Você está assim distraído, está querendo até sair de uma situação mais ou menos uma certa depressão, então eu vou ver aqui que afinal de contas eu ganhei o APCA, vamos ver, eu abri o livro para me consolar, aí se depara com um poema que, francamente, mas eu escrevi, aí você fecha, leva aquele susto, né? E é um mau encontro. Não devia ter aberto o diabo desse livro. Que ideia, né? de ver isso agora. E outras horas você abre e fica extasiado, mas fui eu que escrevi isso. Não é possível. Essa inconstância do poeta é uma maravilha também. Ele é muito pouco digno de não valem meia pataca. Você falou dessa teatralidade, e a gente, na sua poesia, fica com uma sensação de que você traz muito desse meio da diplomacia para os seus livros também, né? Numa entrevista eu vi que você falou uma coisa muito engraçada, que nesse ambiente de elevador, antessala, recepcionista, secretária, às vezes a pessoa tem 10 segundos para deixar sua marca no elevador antes da porta fechar e tem que fazer uma frase de efeito ali para ele ser lembrado. E eu queria perguntar como é que você fez para que essa vida burocrática do trabalho não matasse a sua vida interior, sua cabeça de poeta?
simplesmente dizendo que eu estava matando aquela vida diplomática que eu fiz. Eu não sei, é perguntar aos meus chefes o que eu andei fazendo por lá. Mas a verdade, essa do elevador, de fato, era uma delícia, porque eu comecei a reparar. Isso vem de uma coisa que eu li há muitos anos também, uma entrevista do Mário Faustino, que dizia que o projeto dele era fazer um certo número de poemas a cada número de anos, que ele sentisse que, naquele período, fechava um entendimento dele que era possível de levar aquilo à poesia. E eu falei, que coisa interessante, porque isso vai acompanhar ele a vida inteira. E aí eu fiz uns retoques. Eu falei, tá bem, mas vai acompanhar mesmo. Quer dizer, no meu caso, eu vou ficar atento ao que está acontecendo à minha volta. E era uma chatice infinita, até que eu tive essa ideia e vi que o mundo se abria realmente. Tinha muita coisa interessante que, se eu tivesse disposto, podia tirar proveito. Tinha energia, era moço, né? E o ambiente era meio cabuloso. Itamaraty, naqueles anos, e tal, etc., eu tinha que estar presente, mas, ao mesmo tempo, estar ausente. Então, era um jogo complicado. Mas isso dava um interesse especial ainda. E eu passava largas horas do meu dia dentro de elevadores, dentro de corredores, trafegando em corredores, e também... E aí eu comecei a prestar. As secretárias tinham secretárias notáveis, que estavam lá na frente dos gabinetes, era uma primeira figura de ligação com as chefias, portas fechadas, luzes acesas, vermelhas, para indicar que não se entrava ali, e elas trafegavam por aqueles espaços. E aquilo foi desenvolvendo nelas e neles. Eram secretários e diplomatas também, da assessoria diretamente ligada às grandes chefias. E eu ali, sentado, esperando a hora do meu despacho, etc., e vendo aquele... E aquilo ia se armando aos poucos, eu fui vendo que aquilo tinha um ritual, tinha uma coreografia. E isso tinha um interesse muito grande. E a do elevador era ótimo também, porque eles falavam no tempo certo, dizia, e às vezes a figura que ficava no elevador ficava sem resposta e você sentia no corpo dela, na atitude, por mais que ela quisesse esconder ou que alguma coisa passava de eletrizante que lhe exigia uma resposta, ou ela estava no curso de uma conversa. E a reação era muito interessante, aquela freada, e ela sozinha com o pessoal do elevador, que também compunha uma espécie de coro grego surdo e mudo, todo mundo sentindo aquelas vibrações todas. E as conversas eram extraordinárias. Eu não posso relatar, porque são todas que deixam... Enfim, a gente tem que... Não pode... Aquele aviso do cinema, não, você não pode fazer isso, não... mera coincidência, não sei o quê, você acaba sendo preso. A gente está chegando ao fim em breve. Só para retomar que a gente vai ter assinatura de livros, por favor, não vão embora, ainda tem mesa depois, uma mesa espetacular. Então, além da sessão de autógrafos, a gente quer agradecer aos intérpretes de Libras, Gabriela Amaral e Paula Rosa, e aos tradutores. Muito obrigada. E a gente quer agradecer também aos tradutores simultâneos para o inglês, Paulo Silveira e Beatriz Veloso. E chegou uma pergunta da plateia. Eu espero que eu tenha entendido direito o nome. Sesco. E a pergunta é a seguinte: Chico, você poderia retomar um pouco a relação poética com o Cacaso e o Roberto Schwartz, por favor? Puxa, grande pergunta. Isso aqui é um privilégio de eu poder falar isso. Pois é, esses dois grandes amigos. O Roberto
a gente se conhece há muito tempo, com a apresentação régia de um amigo comum, muito querido de nós, que é o Alexandre Eulálio. Alguns de vocês certamente sabem quem é o Alexandre Eulálio. E o Alexandre nos aproximou justamente o contato inicial que eu tive com o Roberto. Eu me lembro perfeitamente. Eu tinha ido à casa do Alexandre e o Roberto estava hospedado com ele. Ele morava numa daquelas ruas iniciais ali de Copacabana e nós fomos tomar um banho de mar, porque o Roberto, à noite, embarcava para os Estados Unidos. E lá ficou alguns anos. E, na volta, nós acabamos nos encontrando em Paris. Ele foi a Paris e eu já estava lá. E, no interregno, eu não me lembro se nós estivemos juntos alguma vez. Eu acho que não, Roberto, eu não sei. Você, no período, eu te acompanhava através do Alexandre, porque o Alexandre era uma figura notável, como a gente sabe. Ele lia a correspondência dele, que ele tinha com você e com os amigos, para os amigos dele do Rio, porque a gente chegava no apartamento dele e não tinha o que fazer, aí a conversa demorava, ele falava, olha, chegou uma carta do Roberto, vamos ler e tal, etc. Aí lia, e assim era a correspondência dele. Era uma delícia, realmente uma figura notável. E com isso, eu conheci os Silvianos, conheci uma porção de gente, muita gente bacana, e firmamos uma amizade. Paris, vivemos lá um período, Roberto fazendo a tese dele do Machado e eu escrevendo a primeira parte do Passatempo. Depois fomos pela vida afora, mas antes houve um episódio interessante que ele não acredita nisso, mas a verdade pura e crua é essa. Ele tinha uma revista, que eu não sei se do Rio ou de São Paulo, chamada Mirante das Artes. E Mirante das Artes, o Roberto publicou alguns poemas no Mirante das Artes. E eram poemas que me fascinaram, poemas que depois ele reuniu no Coração Veteranos, que foi a mesma coleção que nós saímos aí já sob a liderança do Cacaso. Cacaso era um líder natural e na nossa medida, porque era um líder sonso, muito sonso, fingia que não mandava em ninguém, não sabia de nada e realmente não mandava. Era uma figura notável, ele lançava as coisas e tudo dava certo. Ia junto com ele, sem saber, o mundo andava no compasso do Cacaso. E a gente fez uma coleção chamada Frenesi, no Rio, nesses anos 70, foi das primeiras que surgiram nesse período, dentro daquela onda, daquele surto marginal. E aí eu também acho que tem, porque o livro, quando eu saí de Paris, o livro do Roberto, o Corações Veteranos, já estava pronto. Ele me deu uma cópia. E eu achei que era uma cópia, eu imediatamente passei para o Cacaso. Mas depois ouvi em certas entrevistas do Roberto que você também tinha dado o livro para outras pessoas, sem o meu consentimento, naturalmente. E eu fui uma das pessoas que você deu. E eu atribuía que o livro tinha chegado às mãos por mim, ao Cacaso, mas deve ter chegado de outras fontes também, o que tirou um traço da minha biografia. Eu fiquei assim eu tinha que conferir isso com você. Mas eu faço agora já com a autoridade de estar sentado nessa mesa e tal, etc. Daqui para diante, o que prevalece é a minha versão dos acontecimentos. Mas o Roberto, enfim, a gente se divertiu muito. Eu me lembro de um debate que nós tivemos, que eu elogiei, você torceu o nariz, que eu elogiei eu não sei se você torceu o nariz ou não torceu o nariz, mas o fato é que era uma discussão sobre a Estrada de Santos, do Roberto Carlos. Eu adorava essa, e você fez alguma ou deixou de fazer, não sei, algumas restrições. E, enfim, foi e daí para diante foi um divertimento permanente,
Um pobre devedor aqui, não é? Quando, naquelas minhas crises, eu me iludo que sou poeta, iludi muita gente boa. Uma vez até pedi a você que tirasse um elogio que você me fez, que eu achei que eu não merecia, a sua pena, porque realmente... Mas eu, ao contrário, e como me ajudou. Aqui eu quero fazer um agradecimento aos críticos que me fizeram o favor de gostar da minha poesia, porque tem uns que não gostam, e que eu agradeço igualmente, porque eu também não gosto. Mas eu me orientei muito por eles. Teve um que falou, você faz verso sob encomenda, você lê os seus críticos e vai fazendo igualzinho. Eu falei, mas é isso. Mas não tem nada de errado nisso. Por que está errado? Eles certamente apontaram um caminho, às vezes me adiantaram várias quadras. E realmente eu acho uma maravilha. Enfim, eu sou muitíssimo grato e amo o Roberto, adoro ele, muito mais do que ele imagina e que eu sou capaz de dizer. É isso aí. Obrigado. Palmas para ele. O Cacaso é outra história, mas só vou falar da surpresa que foi o versinho do Cacaso. Aquele versinho. Uma vez o Zé Guilherme Melchior, que é outra personagem extraordinária, falou uma coisa muito boa, que é aquele verso polegada do João Cabral. Nós todos fazíamos versinhos curtinhos de polegadas. O máximo que chegava no zero verso, redondilha menor. E o Cacaso foi uma surpresa, foi uma forma maravilhosa que eu adotei a partir de então. E era coletiva, né? A coisa realmente era de muita gente. Foi um período bem vivido no Rio, durou 4 anos que eu fiquei lá, antes de voltar para o Itamaraty, dentro de Brasília já. É isso. Bom, quero agradecer imensamente a você, Chico, pela conversa, ao Heitor. Foi uma alegria enorme ouvir vocês, conversar com vocês e agradecer imensamente a vocês por estarem aqui com a gente. Muito obrigada. Boa tarde.